Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Entra, esmaga no like, arrebenta a boca do sapato, vamos lutar pela democracia contra essa doidice que está assolando o Brasil com muita destruição, muita inflação, muito desemprego e muita doidice. Fica comigo, eu sou aqui em Santarém, carne e osso, mais osso do que carne. Duas pesquisas foram divulgadas ontem. Uma é a pesquisa Exame Ideia e a outra é a pesquisa IPESP-XP Investimentos. Todas elas mostram um cenário não muito bacana para o seu Jair Bolsonaro nem para o seu Moro, mas mostra folgadamente que Lula poderia vencer até mesmo no primeiro turno. Aliás, o Bolsonaro já disse que se Lula vencer no primeiro turno, agora em outubro, ele se manda do Brasil. Ô, glória! Espera que isso se concretize, porque a gente se livra dessa peste mais rápido, né? Olha, antes de eu falar dos números das pesquisas Exame Ideia e das repercussões que essa pesquisa traz, eu quero falar sobre a criança que foi vacinada hoje. A primeira criança vacinada contra a Covid-19 foi o Davi Seriramaue. Seriramaue, o nome dele. Ele é da etnia Chavante, né? Indígena da etnia Chavante, de São Paulo, 8 anos. Foi vacinado em São Paulo. São Paulo dá a largada da vacinação contra a Covid das crianças, né? Vacinação das crianças. E o Queiroga ficou puto com isso e disse que o Dória está fazendo palanque com a vacinação. Antes fazer palanque e mandar vacinar do que fazer palanque com idiotices e com a não vacinação. Vocês fazem palanque para a bolsomiada antivacina, por que as pessoas não podem vacinar os outros e mostrar isso na televisão? Não é? Senhoras e senhores, moças e rapazes, vamos então à pesquisa XP e PESP. A pesquisa XP e PESP, que é de investimento, né? É do mercado financeiro, isso é muito importante para o empresariado, para a elite brasileira, eles ficam todos loucos, ou vamos de Lula, ou a gente está acabado, porque o Moro não tem chance nenhuma, enfim. De acordo com a pesquisa, Lula no primeiro turno está com 44%. Bolsonaro aparece com 24%, Moro tem 9%, Ciro 7%, Dória 2%. Não sabe ou não quis responder 6%, aliás 7%. E brancos e nulos somam 6%. Ou seja, em todos os cenários, Lula aparece no primeiro lugar, depois vem Bolsonaro, e essa diferença aqui que a XP e PESP mostrou é uma diferença de 20 pontos de Bolsonaro para Lula. E olha que a campanha ainda nem começou. Quando a campanha começar a arrebentar a boca do sapato, aí vocês vão ver o chifre pegar fogo, meu irmão. Agora, sem Moro, eles fizeram também um cenário sem Moro no primeiro turno, aí o Jair Bolsonaro ganha 1 ponto do Moro, vai a 25, Ciro vai a 9. Isso quer dizer que entre os moristas tem aqueles também que votariam no Jair e no Ciro Gomes, agora no Lula não. Olha, mas independente desses votos, a gente precisa saber também que sem Ciro Gomes, a maioria dos votos que vai para Ciro vai para o Lula. Eu tenho dito aqui, o Ciro Gomes está muito magoado, reclama pelas eleições de 2018, mas se quisesse acertar, pelo menos voltar a ser ministro, deveria apoiar o Lula já no primeiro turno. Deixa sua candidatura para lá, abraça o Lula, esquece, tá falando dele, não adianta. Não adianta, sem a bênção do Lula não ganha nem aqui, nem na China para presidente. Então faça algo bom, desista. E aí o Lula erra logo no primeiro turno e para com essa palhaçada. Olha, aí o seguinte, no segundo turno, Lula vence de Bolsonaro de 56 a 31. Lula vence também de Moro de 51 a 32. Lula vence Ciro de 51 a 25. E também fizeram cenários de outros candidatos contra o Bolsonaro. Ciro dá 43, Jair 34, Dória fica com 42 e Jair 35, e Moro 36 e Bolsonaro 29. Ou seja, Bolsonaro perde para todos eles nesse cenário aqui de segundo turno, sem o Lula. Agora, quando colocado o Lula contra esses candidatos, o Lula soma acima de 50 pontos e vence do Ciro, vence do Dória, vence do Moro e vence do Bolsonaro. Senhoras e senhores, tem a outra pesquisa que deixou a bolsominhada, a gadaiada enfurecida. A pesquisa Exame Ideia diz que antes
Os evangélicos eram 34 para o Bolsonaro, 14 para o Lula. Agora os evangélicos são 27 para Bolsonaro e 20% para Lula. Ou seja, o número de evangélico, meio evangélico, tadinho, que acredita ainda na história da caronchinha, na história de que o Bolsonaro é de Deus, de que o Bolsonaro é gente boa, está sumindo. Os evangélicos vão começar a perceber. É como a Bíblia diz, que a sabedoria sabedoria do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Quando eles perceberem, espero que não seja tarde demais para o voto deles, mas está na hora dos evangélicos estarem do lado realmente de quem não usa a Bíblia como barganha, de quem não usa religião para enganar as pessoas. Se você é um candidato, use o seu caráter, o seu plano de governo para conseguir votos. Agora, dizer que é de Deus, dizer que é de Jesus, isso é golpe baixo e é enganar a população brasileira. Olha, a pesquisa Exame Ideia fez, então, simulação de primeiro turno. Lula aparece com 41%, Bolsonaro 24%, Moro com 11%, Ciro com 7% e Dória com 4%. No segundo turno, Bolsonaro aparece com 33% e perde de Lula com 49%. Bolsonaro, do mesmo jeito, perde para os outros candidatos e o Lula vence de todos os adversários. E o Bolsonaro voltou a repetir aquela ladainha de que se não tivesse sido uma fraude ou não fosse, se as eleições fossem limpas, ele teria vencido no primeiro turno. É aquela ladainha do Bolsonaro. Venceu, mas disse que não foi assim. Venceu as eleições, não, mas a urna eletrônica tinha alguma coisa errada. Lembrando que o seu Jair Bolsonaro foi eleito 7 vezes pela urna eletrônica, 6 vezes pela urna eletrônica, nunca reclamou. Nunca reclamou. Se ele acredita que a urna eletrônica não funciona, deveria ter sido ele o primeiro a rejeitar o resultado das eleições de 2018. Ora, se ele ganhou e a urna foi fraudada para ele, porque foi ele que venceu, então deveria dizer, não aceito aí, vamos jogar limpo. Quero voto impresso já nessas eleições, porque eu perdi, com certeza, porque a urna foi fraudada, aí o Haddad ganhou. Estranho, né? Mas enfim, é aquela ladainha, De olho nas eleições deste ano, o PT vai organizar uma reunião virtual, uma conferência virtual, para já a partir de maio conseguir criar 5.000 comitês para trabalhar para a campanha Lula 2022. O tema dessa conferência é resistência, travessia e esperança para vencer o seu Jair Bolsonaro. E, gente, tem uma outra situação. O PSB está ainda fazendo aquela novela para o Lula aceitar ser candidato, vice na chapa o Alckmin. Eles estão querendo que o Alckmin seja do PSB, mas para isso quer que o PT desista de candidaturas nos estados, etc, etc. O Paulinho da Força já disse que Alckmin é bem-vindo no Solidariedade, que não vai fazer barganha nenhuma e que o Solidariedade estaria aberto para ele. Tem o Solidariedade, tem o PV, tem o PSB, o Alckmin está pendendo mais para o PSB, só que tem essa questão de estarem usando o Alckmin como se fosse uma moeda de troca. Como já falei, o PT já disse, inclusive ontem, que não abre mão da candidatura de Fernando Haddad para o governo de São Paulo e disse que desistência é praticamente zero. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer, esmaga nesse like, participa junto com a gente, se inscreva no canal. Tchau, pessoal, grande abraço, fiquem com Deus. Hasta la vista, baby.